Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América Latina e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Começando com a parte do boletim que fala do encarceramento juvenil na América Latina, hoje a gente vai falar sobre El Salvador. Esse país enfrentou por 12 anos uma guerra civil que acabou em 92, e depois disso passou por vários governos de direita que criaram políticas chamadas de Plano Linha Dura e Plano Super Linha Dura, que apostaram no encarceramento em massa e na repressão policial para diminuir as taxas de homicídio no país. Mas não só as taxas não diminuíram, como mesmo a mudança do poder para outros grupos que se consideram mais à esquerda não parou com a política de repressão e encarceramento. Junto com isso, a mídia salvadorenha colaborou para espalhar o senso comum de que o grande culpado pelas altas taxas de violência no país eram as quadrilhas e facções, e junto com elas, a ideia de que o jovem era especificamente perigoso e que precisava ser preso como um adulto para diminuir a violência. Para a gente ter uma ideia, as taxas de homicídio no Brasil, que segundo a ONU tem a segunda maior taxa da América do Sul, estão em 30,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. A média no mesmo ano para El Salvador foi de 62 homicídios. E não é difícil encontrar mídias salvadorenhas defendendo que os culpados são os jovens das classes mais pobres envolvidos nas facções e que eles saem impunes. A Lei de Justiça Penal, que cria e fala sobre as medidas socioeducativas, é às vezes chamada de Lei para Meninos Suíços, sugerindo que ela é muito leve. Acontece que essa lei, que passou por uma reforma em 2010, aumentou de 7 para 15 anos o máximo que jovens entre 16 e 18 anos podem pegar de tempo no meio fechado. Então uma pessoa de 16 anos pode pegar uma pena de 15 anos. Além disso, segundo o documento produzido pela Unicef em 2014, chamado Análise da Situação da Infância em El Salvador, os adolescentes são responsáveis por mais ou menos 11% dos crimes. El Salvador é mais um país que não tem uma preocupação em inspecionar as unidades de privação de liberdade e nem de produzir qualquer tipo de documento explicando o que acontece nesses lugares. Não tem mecanismos de prevenção à tortura e as instituições do Estado que são responsáveis pelos centros de internação não produzem nenhum tipo de relatório com informações e dados sobre o que essas pessoas estão passando. Mais uma vez, a gente só consegue saber um pouco por alguns relatos de organizações internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos visitou o país em 2010 e depois em dezembro de 2019. Em 2010, o relatório traz várias denúncias de revista vexatória, de alimentação péssima, de condições de higiene horríveis, de falta de acesso à água potável, de violência por parte dos funcionários, de falta de acesso a cuidados médicos ou medicamentos, de falta de colchões e também de pouquíssimos professores para a quantidade de pessoas presas. Na época, a comissão visitou um centro de integração social, que seria o equivalente à Fundação Casa, que tinha só um médico que vinha alguns dias a semana e ficava 2 horas. O relatório sobre a visita de 2019 ainda não foi publicado inteiramente, mas as primeiras informações confirmam que as condições dos centros, onde adolescentes e crianças ficam presas, atualmente continuam péssimas e que pouca coisa mudou. Só no ano de 2010 foram 12 mortes não resolvidas dentro desses centros para jovens em conflito com a lei. No final de 2017, 2 jovens foram encontrados mortos no centro de Tonacatepec e no mês de 2018, um menino foi enforcado dentro da sua cela, mas a manchete do jornal salvadorenho A Página só dizia literalmente que um bandido tinha sido encontrado morto em um dos centros de integração social do país. Fundação Casa evoluiu o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. O Campo Grande News publicou em 22 de janeiro sobre um jovem de 17 anos que foi esfaqueado e agredido por outros moleques na unidade educacional de internação Dom Bosco, localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que enquanto cumpre medida socioeducativa em meio fechado, o adolescente é de responsabilidade do Estado, que tem que prezar pela sua vida.
No dia 26 de janeiro, o Campo Grande News também voltou a publicar sobre a UNEI Dom Bosco, agora registrando um motim na unidade. A treta aconteceu após a unidade proibir uma visita, alegando que não atendia os requisitos exigidos. Cerca de 30 moleques quebraram alguns cadeados e circularam pelos corredores da UNEI. Houve intervenções do batalhão de choque da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Não houve registro de feridos. O site do governo estadual do Acre publicou no dia 24 de janeiro sobre a Operação Pente Fino, determinada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Fizeram revistas em todas as 4 unidades do estado. Não foi registrado nenhuma ocorrência. O Cenário MT publicou no dia 24 de janeiro que um grupo de internos do Centro Socioeducativo de Sinop, localizado a mais de 500 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso, provocaram incêndios em quartos, pautando a transferência de alguns para o presídio de Ferrugem. Esta unidade é improvisada. Lá funcionava antes um presídio feminino. Havia a previsão deste centro ser fechado em dezembro do ano passado, mas a Câmara Municipal destinou R$100 mil para fazerem reformas no local, com a previsão de ser encerrada no final desse mês de janeiro. O São Carlos Agora publicou em 24 de janeiro sobre os 8 vigilantes da empresa terceirizada da unidade da Fundação Casa de São Carlos não receberem salários desde novembro, terem recebido só a primeira parcela do 13º, 5 meses sem receberem vale alimentação e refeição e também o não pagamento regular do fundo de garantia. A Fundação Casa deixou de fazer o repasse para a empresa terceirizada dos vigilantes devido a sucessivos atrasos e não cumprimento das obrigações trabalhistas. Como neste ano vence o contrato com a empresa, tudo indica para uma não renovação, complicando ainda mais a situação dos vigilantes. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo, hoje nós vamos falar de mais uma faceta do autoritarismo do judiciário paulista. Nesses últimos dias recebemos a notícia de que vários juízes têm solicitado aos técnicos de medida socioeducativa em meio aberto a inserção de adolescentes no mercado de trabalho formal, ou seja, para cumprimento da medida de liberdade assistida, o que os juízes aqui da comarca de São Paulo têm entendido é que os adolescentes e as adolescentes têm que estar inseridos em escola, trabalho ou curso profissionalizante. Não contente, os juízes têm determinado aos serviços de medida, aos técnicos, de que insiram os adolescentes no mercado de trabalho para assim ser considerado, então, exitoso o processo de cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto. No entanto, nenhum técnico e nenhuma técnica de medida socioeducativa aqui da cidade tem poder e tem alçada para inserir os adolescentes dentro do mercado de trabalho formal, porque isso não está no campo da execução ou mesmo das parcerias aí que são realizadas pelo serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Então, fica absolutamente impossível, salvo exceção algumas parcerias que existem entre Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Trabalho, a inserção dos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa no mercado de trabalho formal. O que cabe, então, aos adolescentes e às adolescentes é buscar essas alternativas por meio da inserção no mercado de trabalho informal, que não pressupõe nenhuma garantia preconizada aí nas leis trabalhistas, quiçá qualquer tipo de estabilidade e comprovação dessas atividades laborativas, uma vez que os empregadores dos adolescentes têm muito receio de emitir qualquer tipo de documentação comprobatória dessas atividades, justamente por serem atividades informais e por estarem aí empregando e explorando, na real, os adolescentes e as adolescentes. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 52 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem pode falar, e a gente nem sabe. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos aplicativos de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.